Você está prestes a ouvir o audiobook do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert T. Kiyosaki. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 7. Supere os obstáculos. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Mesmo que as pessoas tenham estudado e se tornado financeiramente proficientes, ainda podem enfrentar obstáculos para alcançar a independência financeira. Há 5 razões principais que levam pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. Essas razões são: a primeira, o medo; a segunda, o ceticismo; a terceira, a preguiça; o quarto, maus hábitos; e o quinto, a arrogância. Supere o medo. Nunca encontrei alguém que gostasse realmente de perder dinheiro. E em toda a minha vida jamais conheci uma pessoa rica que nunca tivesse perdido dinheiro. Mas vi uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão. Eu quero dizer, nunca perdeu investindo. O medo de perder dinheiro é real. Todo mundo tem ele, mesmo os ricos. Mas o problema não está no medo, está na maneira de lidar com as perdas. É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Não há nada errado em ter medo. É aceitável ser um covarde quando se trata de dinheiro. Você ainda pode ser rico. Somos todos heróis em algumas circunstâncias e covardes em outras. Uma amiga da minha mulher é enfermeira de um pronto-socorro. Quando vê sangue, entra em ação. Quando falo em investir, ela sai correndo. Quando eu vejo sangue, não fujo, eu desmaio. Meu pai rico entendia as fobias relativas ao dinheiro. Algumas pessoas têm pavor de cobra, outras têm pavor de perder dinheiro. Ambas têm fobias, dizia ele. Sua solução para a fobia de perda de dinheiro era um pequeno verso. Se odeia risco e preocupação, comece cedo. Se você começar jovem, será fácil ser rico. Não vou me estender sobre isso. Mas há uma grande diferença entre pessoas que começam a poupar aos 20 anos e as que começam aos 30. A aquisição da ilha de Manhattan é considerada uma das maiores pechinchas de todos os tempos. Nova York foi comprada por $24 em badulaques e contas de vidro. Contudo, se esses $24 tivessem sido investidos em juros de 8% ao ano, esses $24 estariam valendo mais de 28 trilhões de dólares em 1995. Manhattan poderia ser recomprada e ainda sobraria dinheiro para comprar boa parte de Los Angeles. Mas se não tiver muito tempo pela frente, ou se quiser se aposentar mais cedo, como você lida com o medo de perder dinheiro? Meu pai pobre não fez nada. Ele simplesmente evitava o assunto, recusando-se a discuti-lo. O pai rico, por outro lado, recomendava que eu pensasse como um texano. Gosto do Texas e dos texanos, falava ele. Do Texas tudo é maior. Quando os texanos ganham, eles ganham muito. E quando perdem, é espetacular. Eles gostam de perder? Perguntei. Não estou dizendo isso. Ninguém gosta de perder. Mostre-me um perdedor feliz e eu lhe mostro um fracassado, respondeu o pai rico.
É da atitude dos texanos, em face de risco, da recompensa e da derrota que estou falando. É como encaravam a vida. Eles vivem grandiosamente, não como a maioria do pessoal aqui que vive como baratas quando se trata de dinheiro. Baratas com medo de alguém jogar um facho de luz em cima delas. Gente que se lamuria quando o empregado do armazém erra o troco por 20 centavos. O pai rico continuou explicando. O que mais gosto é da atitude dos texanos. Eles se orgulham de ganhar e se gabam quando perdem. Os texanos têm um ditado: se você for quebrar, quebre em grande estilo. Você não vai querer admitir que quebrou por uma ninharia. Ele falava constantemente com Mike e comigo que o principal motivo de infortúnio financeiro era que a maioria das pessoas buscavam segurança demais. As pessoas têm tanto medo de perder que perdem, ele costumava dizer. Frank Turkleton, que foi um grande zagueiro do futebol americano, dizia de outra forma: vencer significa não ter medo de perder. 20 anos atrás, a arte de vencer. O conceito e o nosso desejo de vencer em todas as áreas da vida foram temas das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América de 2016. É uma mentalidade, um objetivo a que todos podem aspirar e que nos motiva a abraçar os nossos erros, aprender com eles e projetar a vitória. Ao longo da vida, observei que os ganhos em geral se seguem às perdas. Antes de aprender a andar de bicicleta, levei muitas quedas. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tenha alguma vez perdido uma bola. Nunca conheci alguém apaixonado que nunca teve o coração despedaçado. E nunca vi um rico que não tivesse perdido dinheiro. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Outro ditado no Texas é: todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos sonham em ser ricos, mas têm pavor de perder dinheiro, então nunca chegarão ao céu. O pai rico costumava contar para Mike e para mim as histórias das suas viagens ao Texas. Se quiser realmente aprender a lidar com o risco, com as perdas e com os fracassos, vá para San Antonio e visite o Álamo. O Álamo representa uma grande história de gente corajosa que optou por lutar sabendo que não havia esperança de sucesso contra a superioridade do inimigo. Eles preferiram morrer a se entregar. É uma história inspiradora que merece ser estudada. Contudo, não deixa de ser uma trágica derrota militar. Eles fracassaram, perderam. Então, como é que os texanos lidam com o fracasso? Eles ainda gritam: lembre-se do Álamo. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. Mike e eu ouvimos essa história muitas vezes. O pai rico sempre a repetia quando estava entrando em um grande negócio e ficava nervoso. Depois que tinha estudado tudo e era pegar ou largar, ele nos contava a história. Toda vez que sentia medo de cometer um erro ou de perder dinheiro, a narrava para nós. Ela lhe dava força, lembrava-lhe de que sempre é possível reverter uma perda financeira em um ganho. O pai rico sabia que este fracasso o tornaria mais forte e esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia que era como aceitaria a perda. Ele transformaria a perda em vitória. Isso era o que o tornava um vencedor e outros perdedores. A história lhe dava coragem para avançar quando os outros recuavam. É por isso que gosto tanto dos texanos. Eles pegaram um grande fracasso e os transformaram em uma grande atração turística que lhes rende milhões. Provavelmente as palavras que mais significam para mim nos dias de hoje são estas: os texanos não escondem seus fracassos, são inspirados por eles. Pegam suas derrotas e as transformam em gritos de guerra. O fracasso inspira os texanos a se tornar vencedor, mas isso não é apenas uma fórmula para os texanos, é uma fórmula para todos os vencedores. É como andar de bicicleta. As quedas foram parte do meu aprendizado.
Lembro que elas aumentavam a minha determinação para aprender, não a diminuíam. Também disse que nunca encontrei um jogador de golfe que nunca tivesse perdido uma bola. Perder uma bola ou um torneio serve de inspiração aos jogadores de golfe para serem melhores, praticarem e estudarem mais. Isso é o que os aperfeiçoa. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, é uma derrota. Eu gosto da citação de John D. Rockefeller, que diz: "Sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade." Sendo nipo-americano, posso falar o seguinte: muitas pessoas dizem que Pearl Harbor foi um erro norte-americano. Eu digo que foi um erro nipônico. No filme Tora Tora Tora, um sombrio almirante japonês diz a seus subordinados: "Receio que tenhamos acordado um gigante adormecido." Lembre-se de Pearl Harbor. Tornou-se um grito de guerra. Transformou uma das maiores derrotas dos Estados Unidos em uma razão para vencer. Este grande fracasso deu força aos Estados Unidos, que logo se transformaram em uma potência mundial. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. É o segredo que os perdedores não conhecem. A maior artimanha dos vencedores é que o fracasso inspira a vitória. Por isso, eles não têm medo de perder. Repetindo Fran Tarkenton, vencer significa não ter medo de perder. Pessoas como Tarkenton não têm esse temor porque sabem quem são. Odeiam perder de modo que sabem que o fracasso apenas a incentivará a se tornar melhores. Há uma grande diferença entre detestar e temer perder. A maioria das pessoas tem tanto medo de perder dinheiro que acaba perdendo. Elas quebram por uma ninharia. Financeiramente desejam segurança demais e têm um horizonte estreito. Compram casas e carros grandes, mas não fazem investimentos relevantes. A principal razão que leva 90% dos americanos a ter problemas financeiros é que eles jogam para não perder, não jogam para ganhar. Eles procuram seus consultores financeiros, contadores ou corretores e adquirem um portfólio equilibrado. Muitos aplicam altas somas em certificados de depósito, em títulos de baixo rendimento, em fundos mútuos e em uma porção de ações. É um portfólio seguro e inteligente, mas não é um portfólio vencedor. É o portfólio de quem não quer perder. Não me entenda mal, é provavelmente um portfólio melhor do que o de 70% da população, mas isto é apavorante. É um grande portfólio para quem adora a segurança, mas buscar a segurança e o equilíbrio em seu portfólio de aplicações não é a forma como os investidores bem-sucedidos jogam. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, deve estar focado, não equilibrado. Ao observar qualquer pessoa bem-sucedida, verá que no início elas não estavam equilibradas. Pessoas equilibradas não vão a lugar algum, ficam estagnadas. Para progredir é preciso, pelo menos no início, de algum desequilíbrio. Basta ver como se chega longe apenas caminhando. Thomas Edison não estava equilibrado, estava focado. Bill Gates não estava equilibrado, estava focado. Donald Trump é focado. George Soros é focado. George Penton não distribuiu seus tanques por uma área ampla. Ele os focou e arrasou os pontos fracos das linhas alemãs. Os franceses se espalharam pela linha Maginot. E você sabe o que aconteceu com eles? Se deseja ser rico, você deve ter foco. Não fazer o que fazem os pobres e a classe média. Apostam todas as suas fichas. Aposte aos poucos e pense em foco. Fomentar o sucesso criando oportunidades. Se odeia perder, procure a segurança. Se perder ou enfraquece, procure a segurança. Encontre aplicações equilibradas. Se você tem mais de 25 anos e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure a segurança. Mas comece cedo. Comece a formar sua poupança cedo, porque vai levar tempo. Mas se você tem sonhos de independência, a primeira coisa a se perguntar é: qual é a minha reação ante o fracasso? Se o fracasso o inspira a ganhar, talvez você deva seguir adiante. Mas só talvez, se o fracasso o enfraquece ou o leva ao desespero, como os garotos mimados que correm ao advogado para processar alguém toda vez que as coisas não saem do seu jeito, então procure a segurança.
Fique com o seu emprego, ou compre títulos ou fundos mútuos. Mas lembre-se de que estes instrumentos financeiros também têm seus riscos, mesmo sendo mais seguros. Digo tudo isso citando os texanos e Frank Telleton. Porque aumentar a coluna de ativos é fácil. É realmente um jogo que não exige grandes atitudes, não exige muita instrução. Matemática básica resolve, mas aumentar a coluna de ativos é um jogo de atitude. Exige garra, paciência e resistência ante o fracasso. Os covardes o evitam, mas o fracasso transforma perdedores em vencedores. Lembre-se do Álamo. Supere o ceticismo. O céu está caindo. Todos nós conhecemos a história do galinho Chicken Little, que corria em torno do quintal anunciando o fim do mundo. Todos conhecemos gente assim, mas todos temos também um Chicken Little dentro de nós. Como já disse em outras ocasiões, o cético é verdadeiramente um galinho pessimista. Todos nós parecemos com o galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. 20 anos atrás. Erros são oportunidades de aprendizado. A escola nos condiciona a evitar os erros e pune os alunos que os cometem. No mundo real, aprendi que os erros, se reconhecidos, avaliados e usados como uma ferramenta para tomar decisões melhores no futuro, são inestimáveis. Um pouco de medo é saudável, mas não deveria viver com medo de errar. Os erros são coisas boas, se encontrarmos a lição em cada fracasso. Todos nós temos dúvidas. Não sou inteligente, não sou bom assim, fulano é melhor do que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do e se? E se a economia entrar em colapso logo depois de eu fazer o investimento? E se eu me descontrolar e não conseguir pagar as dívidas? E se as coisas não funcionarem como planejado? Ou temos amigos ou pessoas amadas que nos lembram sempre das nossas falhas, dizendo com frequência: o que faz pensar que você pode fazer isso? Se é uma ideia tão boa, então como ninguém pensou nisso antes? Isso nunca vai dar certo. Você não sabe do que está falando. Estas palavras de dúvida muitas vezes nos calam tão profundamente que deixamos de agir. Um sentimento horrível aperta o nosso estômago. Às vezes não conseguimos dormir, não seguimos adiante, de modo que ficamos com a segurança e abandonamos as oportunidades. Observamos a vida passando por nós enquanto sentamos imobilizados. Todos já passamos por isso na vida, alguns mais do que outros. Peter Lynch, do Fidelity Magellan, um conhecido fundo mútuo chamado de ruído, os alertas sobre o fim do mundo que todos nós ouvimos. Este ruído pode ser criado dentro de nossa cabeça ou vir de fora, muitas vezes de amigos, familiares, colegas de trabalho ou da mídia. Lynch lembra o tempo na década de 1950 em que a ameaça de uma guerra nuclear era tão comum nos noticiários que as pessoas começaram a construir abrigos antinucleares e a estocar alimentos e água. Se investissem esse dinheiro sabiamente no mercado em vez de construir os abrigos, provavelmente teriam atingido a independência financeira nos dias de hoje. Quando a violência explode ao redor de uma cidade, as vendas de armas aumentam em todo o país. Uma pessoa morreu depois de ter ingerido um hambúrguer mal passado no estado de Washington. E o Departamento de Saúde do Arizona determinou que os restaurantes preparassem somente carne bem passada. Uma empresa farmacêutica divulgou nacionalmente em fevereiro um anúncio de televisão mostrando pessoas gripadas. Os casos de gripe aumentaram, bem como as vendas do medicamento anunciado. A maioria das pessoas é pobre porque quando se trata de investir, o mundo está cheio de Chicken Littles que correm gritando: "O céu está caindo, o céu está caindo." E os Chicken Littles atingem seus objetivos porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios de desastres afetem nossas dúvidas e medos.
Mas um investidor experiente sabe que o que parece o pior dos tempos é realmente o melhor momento para ganhar dinheiro. Quando o resto do mundo tem muito medo de agir, são eles que puxam o gatilho e são recompensados. Algum tempo atrás, um amigo chamado Richard foi de Boston a Phoenix para visitar Kim e a mim. Ele estava impressionado com o que tínhamos feito por meio de ações e imóveis. Os preços dos imóveis em Phoenix estavam em baixa. Passamos 2 dias lhe mostrando o que considerávamos excelentes oportunidades de geração de fluxo de caixa e de valorização de capital. Na verdade, Kim e eu não somos corretores imobiliários, somos apenas investidores. Depois de identificar uma unidade em um condomínio, chamamos o corretor que o vendeu para Richard naquela mesma tarde. O preço era apenas de $42 mil para uma casa de 2 quartos. Unidades semelhantes estavam sendo vendidas a $65 mil. Meu amigo achou que era uma pechincha, fechou o negócio e voltou para Boston. 2 semanas depois, o corretor ligou dizendo que o meu amigo tinha voltado atrás. Liguei imediatamente para ele a fim de saber o que ocorrera. Tudo o que ele disse foi que falou com um vizinho e este lhe disse que era um mau negócio. O preço era alto demais. Perguntei a Richard se o vizinho era um investidor. Richard respondeu que não. Quando eu lhe perguntei por que então lhe dava ouvidos, meu amigo partiu para a defensiva e simplesmente disse que preferia procurar um pouco mais. O mercado imobiliário de Phoenix se recuperou e por volta de 1994, aquela pequena unidade estava sendo alugada por $1.000 mensal, $2,5 mil nos meses de inverno. Seu valor alcançava, em 1995, $95 mil. Tudo o que Richard teria precisado era dar uma entrada de $5 mil e já teria dado o primeiro passo para sair da corrida dos ratos. Até hoje, ele não fez nada. O recuo de Richard não me surpreendeu. É o chamado remorso de comprador e afeta a todos. O pessimismo ganhou e uma chance de libertação foi perdida. Outro exemplo. Uma pequena parte dos meus ativos está aplicada em títulos de dívidas de impostos prediais, em vez de certificados de depósitos. Assim, o meu dinheiro rende 16% ao ano, o que sem dúvida é melhor do que os 5% que o banco oferece. Estes certificados são garantidos por imóveis e estabelecidos por leis estaduais, o que também é melhor do que o oferecido pela maioria dos bancos. A fórmula em que estão embasados os torna seguros, eles só não têm liquidez, de modo que eu os considero certificados de depósito com prazo de 2 a 7 anos. Sempre que menciono para alguém, especialmente para aqueles que aplicam em certificados de depósito, que também aplico daquela forma, ouço que se trata de uma opção arriscada. Dizem que eu não deveria aplicar nestes títulos. Quando pergunto como obtiveram esta informação, mencionam um amigo, uma revista de negócios. Eles nunca aplicaram nisso e falam para quem o faz que é um equívoco fazê-lo. O rendimento mais baixo que procuro é 16%, mas pessoas cheias de dúvidas se conformam com 5%. A dúvida é cara. Quero ressaltar que são essas dúvidas e este ceticismo que mantêm muitas pessoas na pobreza, correndo atrás da segurança. O mundo real está aí esperando que você enriqueça. Só as dúvidas mantêm as pessoas na pobreza. E como já disse, sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil, não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. Os céticos nunca vencem, dizia o pai rico. A dúvida não esclarecida e o medo criam o cético. Os céticos criticam e os vencedores analisam. Era outra das suas frases favoritas. O pai rico explicava que a crítica cegava, enquanto a análise abria os olhos. A análise permitia que os vencedores vissem aquilo que os críticos não conseguiam e que percebessem oportunidades que todos os demais não enxergavam. E encontrar o que os outros deixam passar é a chave para o sucesso. 20 anos atrás, usando dívidas e leis tributárias. E aí, criativo? Como está a sua criatividade nos bons e nos maus momentos? Se você chegou até aqui é porque está no meio do livro. E eu quero saber como está sendo a sua experiência. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook. E se você, assim como eu, gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro, aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar
pela Amazon e ainda ajuda o canal. Recado dado, voltamos à leitura. Hoje muitas pessoas dão conselhos financeiros. Alguns orientam as pessoas a cortar seus cartões de créditos, outros para se livrar das dívidas. Atualmente, Kim e eu continuamos seguindo as lições do Pai Rico, de usar dívidas e impostos para aumentar a nossa riqueza. A educação financeira, o entendimento das diferenças entre dívidas boas e ruins e o uso das leis fiscais como os ricos o fazem são parte de nossa fórmula. Os imóveis são uma poderosa ferramenta de investimento para quem busca a independência financeira. É um instrumento único. Contudo, sempre que menciono imóveis como meio de investimento, ouço alguém dizer: não quero consertar vasos sanitários. Isso é o que Peter Lynch chama de ruído. É o que o Pai Rico chamava de conversa de cético. Alguém que critica e não analisa. Alguém que deixa que suas dívidas e medos fechem a sua mente em vez de abrir os seus olhos. Quando alguém fala, não quero consertar vasos sanitários, tenho vontade de retrucar. E o que faz pensar que eu quero? Eles estão dizendo que um vaso é mais importante do que os seus desejos. Eu falo da libertação da corrida dos ratos e eles pensam em vasos sanitários. Esse é o padrão de pensamento que mantém muita gente na pobreza. Criticam em vez de analisar. A chave do seu sucesso está nos não quero, dizia o Pai Rico. Eu também não estou a fim de consertar vasos sanitários. Procuro sempre um bom administrador de imóveis que o faça. E ao encontrar um que cuide bem dos imóveis, o meu fluxo de caixa aumenta. Mais importante ainda, um bom administrador me permite comprar ainda mais imóveis, pois não preciso me preocupar com o conserto dos vasos sanitários. Ele é o segredo para o sucesso com imóveis. É mais importante do que o próprio imóvel. Ele muitas vezes sabe de bons negócios antes dos corretores, o que os torna ainda mais valiosos. É isso que o meu Pai Rico queria dizer quando falava: a chave de seu sucesso está nos não quero. Como eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar a minha saída da corrida dos ratos. As pessoas que continuam falando não quero consertar vasos sanitários muitas vezes se privam deste poderoso instrumento de investimento. Os vasos são mais importantes do que a sua independência financeira. No mercado de ações, ouço muita gente declarar: não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer outra pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder. Em vez de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento, o mercado de ações. Eu estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu que o preço da gasolina estava aumentando. Meu amigo é um cara encucado. Um chicken little. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair e, em geral, cai sobre sua cabeça. Quando chegamos em minha casa, ele me expôs todas as estatísticas que mostravam por que o preço do petróleo deveria aumentar nos próximos anos. Estatísticas que eu nunca vira antes, mesmo já possuindo um grande número de ações de uma empresa petrolífera. Com estas informações em mãos, comecei a procurar e achei uma nova empresa petrolífera, ainda não muito valorizada, que estava a ponto de descobrir algumas jazidas de petróleo. Meu corretor ficou entusiasmado com esta nova empresa e eu comprei 15.000 ações por 65 centavos cada. 3 meses depois, esse amigo e eu passamos pelo mesmo posto de gasolina. E de fato, o preço do combustível subira cerca de 15%. Novamente, o Chicken Little se preocupou e se queixou. Eu sorri, porque um mês antes, aquela pequena empresa havia conseguido chegar ao petróleo. E o preço daquelas 15.000 ações subiram para $3 desde que ele me dera a dica. E o preço da gasolina deverá continuar aumentando se o que o meu amigo diz for verdade. Se a maioria das pessoas entendessem como uma ordem de stop funciona nos investimentos em ações, haveria mais gente investindo para ganhar do que para não perder. A ordem de stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começar a cair, ajudando-o a minimizar as perdas e a maximizar alguns ganhos.
É uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Por isso, sempre que ouço pessoas preocupadas com os não quero, em vez de pensar no que querem, sei que o ruído nas suas cabeças deve ser grande. O Chicken Little incorporou nelas e grita: o céu está caindo e os vasos sanitários estão enguiçando. Assim, elas evitam seus não quero, mas pagam um preço alto. Nunca conseguirão o que querem na vida. Em vez de analisar, permitem que seu Chicken Little interior feche suas mentes. O pai rico me mostrou uma maneira de olhar o Chicken Little. Faça o que fez o Coronel Sanders. Com 66 anos, ele perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria da Previdência Social. Não era o suficiente. Começou a percorrer o país tentando vender a sua receita de frango frito. A proposta foi recusada 1009 vezes antes que alguém dissesse sim, e ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz, dizia o pai rico, a respeito de Harlan Sanders. Assim, quando estiver em dúvida em um ponto receoso, faça o que o Coronel Sanders fez com seu frango pessimista. Ele o fritou. Supere a preguiça. Pessoas ocupadas são, com frequência, as mais preguiçosas. Todos nós conhecemos histórias de homens de negócios que trabalham arduamente para ganhar dinheiro. Ele se esforça para ser um bom provedor para sua família, passa longas horas no escritório e leva trabalho para casa nos fins de semana. Um dia, ao chegar em casa, encontra-a vazia. Sua esposa foi embora com as crianças. Ele sabia que estava tendo problemas com a esposa, mas em vez de se esforçar para fortalecer a relação, se dedicou ao trabalho. Desiludido, seu desempenho no emprego declina e ele é demitido. Hoje em dia, encontra frequentemente gente muito ocupada para cuidar da sua riqueza, e há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupados e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhe dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. Na verdade, quando alguém tenta lhes falar sobre o assunto, essas pessoas muitas vezes respondem com raiva ou irritação. Se não estão ocupadas com o trabalho ou com as crianças, muitas vezes estão ocupadas assistindo à televisão, jogando golfe ou fazendo compras. Contudo, lá no fundo sabem que estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum de ócio, a preguiça de agir transformada em ocupação constante. E qual é a cura para a preguiça? A resposta é um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição ou a ganância são ruins. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Para manter esta emoção do desejo sob controle, muitas vezes os pais encontram formas de suprir este sentimento com culpa. Você só pensa em você mesmo. Não sabe que tem irmãos e irmãs? Era uma das frases favoritas da minha mãe. Ou, você quer que eu compre o que para você? Repetia o meu pai. Pensa que fabricamos dinheiro? Que dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tanto as palavras, mas o sentimento de culpa que as acompanhava, o que me deixava possesso. O pai rico acreditava que as palavras "não posso arcar com isso" fecham seu cérebro. Já "como posso fazê-lo" cria possibilidades, obstinação e sonhos. O reverso da criação deste sentimento de culpa era: sacrifico minha vida para lhe comprar isso. Estou comprando para você porque nunca tive coisas assim quando criança. Tem um vizinho que está totalmente falido, mas que não consegue colocar o carro na sua garagem. A garagem está cheia dos brinquedos das crianças. Esses garotos mimados têm tudo o que sonham. Não quero que saibam o que é passar necessidade, diz o pai. Ele não tem um tostão guardado para mandar os filhos para a universidade ou para ele mesmo se aposentar, mas seus filhos têm todos os brinquedos possíveis. Recentemente recebeu pelo correio um novo cartão de crédito e levou os filhos para conhecer Las Vegas. Faço isso pelos garotos, diz com ar de profunda abnegação. O pai rico proibia que se dissesse "não posso comprar". Na casa da minha família de verdade, escutava isso a toda hora. Já o pai rico queria que seus filhos dissessem "como posso comprar isso?". O pai rico acreditava que as palavras "não posso arcar com isso" fecham seu cérebro. Já "como posso fazê-lo" cria possibilidades, obstinação e sonhos. Obrigava você a pensar e buscar alternativas. Mas
Mais importante do que isso, ele considerava que "não posso comprar" é uma mentira. E nossa alma sabe disso. O espírito humano é poderoso, muito poderoso, dizia ele. Quando sua mente preguiçosa repete "não posso comprar", uma guerra se estabelece dentro de você. Seu espírito se enfurece e sua mente preguiçosa deve defender a mentira dita. O espírito grita: "Vamos! Vamos para a academia fazer exercícios." E a mente preguiçosa responde: "Estou cansada, trabalhei muito hoje." Ou o espírito diz: "Estou cansado de ser pobre, vamos sair daqui e enriquecer." E a mente: "Pessoas ricas são gananciosas. Além disso, dá muito trabalho, não é seguro, posso perder dinheiro. Já trabalho demais, tenho que fazer coisas demais no meu emprego. Veja o que tenho que fazer hoje à noite. O chefe quer que eu entregue de manhã. Não posso arcar com isso." Também traz tristeza. Uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Apatia é outra palavra que se aplica. Como posso arcar com isso? Abre oportunidades, empolgação e sonhos. O pai rico não estava tão preocupado com o que queríamos comprar desde que entendêssemos que "como posso comprar isso" fortalece a mente e dinamiza o espírito. Assim, raramente ele dava alguma coisa a Mike ou a mim. Em vez disso, perguntava: "Como você pode arcar com isso?" E isso incluía a mentalidade da universidade que tínhamos que pagar com o nosso dinheiro. O que ele procurava passar para nós não era o objetivo almejado, mas o processo de atingi-lo. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Desejam ter as melhores condições que a vida pode oferecer. A maioria foi condicionado, entretanto, a dizer subconsciente: "Você não pode ter isso" ou "Você nunca conseguirá comprar isso." Quando decidi sair da corrida dos ratos, havia uma questão simples: como posso conseguir nunca mais ter que trabalhar? E a minha mente começou a disparar respostas e soluções. A parte mais difícil foi romper com os dogmas da minha família de verdade. "Não podemos comprar isso. Pare de pensar só em você." Ou "por que não pensa nos outros?" E outras expressões parecidas que se destinavam a criar culpa e suprimir a minha ambição. Assim, como combater a preguiça? A resposta é ter um pouco de ganância. É como diz aquela estação de rádio, o IFM. "O que tem aí pra mim?" A pessoa precisa sentar e pensar: como seria minha vida se eu nunca tivesse que voltar a trabalhar? O que seria de mim se eu tivesse todo o dinheiro que preciso? Sem esse pouco de ambição, não há um desejo de ter algo melhor, de progredir. Vamos à escola e estudamos muito porque queremos algo melhor. Então, sempre que se flagra evitando algo que você sabe que desejaria realizar, a única coisa a fazer é se perguntar: o que tem aí para mim? Seja um pouco ambicioso. É a melhor cura para a preguiça. Contudo, ambição demais, como todo exagero, não é bom. Mas lembre-se de que Michael Douglas falava no filme Wall Street: "Poder e cobiça. A ambição é boa." O pai rico falava de forma diferente: "A culpa é pior do que a ambição, pois a culpa nos rouba a alma." E para mim, quem falou melhor foi Eleanor Roosevelt. Faça o que o seu coração acha certo. De qualquer forma, você será criticado. Fazendo ou não, você estará perdido. Supere os maus hábitos. As nossas vidas são mais um reflexo do nosso hábito do que da nossa educação. Depois de ver o filme Conan, o Bárbaro, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, um amigo meu falou: "Queria ter o corpo do Schwarzenegger." A maioria dos caras concorda. Ouvi dizer que antes ele era magro e fracote, acrescentou outro amigo. Também já ouvi isso, reforçou outro. Dizem que ele malha todos os dias na academia. Aposto que sim. O quê? Exclamou o debochado do grupo. Aposto que é assim de nascença. Vamos mudar de assunto e tomar umas cervejas. Este é um exemplo de comportamento controlado pelos hábitos. Lembro-me de fazer perguntas ao pai rico sobre as habilidades dos ricos. Em vez de dar uma resposta direta, ele tentou ensinar pelo exemplo, como costumava fazer. "Quando seu pai paga as contas dele?" perguntou o pai rico. "No início do mês", respondi. "E sobra alguma coisa?" prosseguiu o pai rico. "Pouco", eu falei. "É por isso que ele tem dificuldades", falou o pai rico. "Ele tem maus hábitos. Seu pai paga todos os outros primeiro. Ele paga a si mesmo por último.
mas só se sobrar alguma coisa. O que em geral não acontece, comentei. Mas ele tem que pagar as contas, não tem? O senhor está dizendo que ele não deveria pagá-las? Claro que não, disse o pai rico. Acredito firmemente em pagar as minhas contas no prazo, só que eu pago a mim mesmo em primeiro lugar, mesmo antes de pagar ao governo. Mas o que acontece se o dinheiro não for suficiente? Retruquei. O que o senhor faz então? A mesma coisa, prosseguiu o pai rico. Primeiro pago a mim mesmo. Mesmo se tiver pouco dinheiro, minha coluna de ativos é muito mais importante para mim do que o governo. Mas, continuei, eles não vão atrás do senhor? Sim, se eu não pagar, disse o pai rico. Olhe, não estou falando para não pagar, só que eu pago a mim mesmo primeiro, mesmo quando tenho pouco dinheiro. Mas como consegue isso? Eu retruquei. A questão não é como, a questão é por quê, replicou o pai rico. Ok, então por quê? Motivação. Quem reclamará mais se eu não pagar? Eu ou os meus credores? Sem dúvida, os credores gritarão mais alto, respondi a pergunta óbvia. O senhor não faria nada se não pagasse a si próprio. Está vendo? Depois de pagar a mim mesmo, a pressão para pagar os meus impostos e os demais credores é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Eu já tive empregos extras, comecei outros empreendimentos, negociei na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que estes caras não ficassem gritando comigo. Essa pressão me fez trabalhar mais, me obrigou a pensar e tudo isso me tornou mais esperto e ativo do que se refere ao dinheiro. Se eu deixasse para me pagar no final, não teria sentido as pressões e estaria quebrado. Quer dizer que o medo do governo ou de outras pessoas a quem deve dinheiro que o motiva? Isso mesmo, disse o pai rico. Você vê o pessoal do governo é forte, os demais credores também. A maioria das pessoas se rende a esses tiranos. Elas pagam a eles e nunca a si mesmas. Você conhece a história do fracote a quem atiram areia na cara? Se pago a mim primeiro, fico mais forte financeira, mental e fisicamente. Acenei a cabeça afirmativamente. Já vi este anúncio de aulas de fisiculturismo nos gibis muitas vezes. Bem, grande parte das pessoas deixa que os fortes lhe joguem areia na cara. Eu decidi usar o medo do tirano para me tornar mais forte. Outros ficam mais fracos. Ao me forçar a pensar em como ter mais dinheiro, faço um treino equivalente ao de academia. Quanto mais trabalho os músculos da minha mente, mais forte eu me torno. Agora não tenho medo deste pessoal. Gostei do que o pai rico estava falando. Então, se pago a mim primeiro, fico mais forte financeira, mental e fisicamente? O pai rico concordou. E se eu pagar por último, ou deixar de fazê-lo, fico mais fraco? Chefes, administradores, credores e locadores ficarão me perturbando a vida inteira, só porque não tenho bons hábitos quanto ao dinheiro. Ele assentiu de novo, igualzinho ao fracote do anúncio. Supere a arrogância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro, o que desconheço perdê-lo. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro, porque quando sou arrogante, acredito mesmo que o que não sei não é importante. Repetia frequentemente o pai rico. Descobri que muita gente usa a arrogância para tentar esconder a própria ignorância. Isso costuma acontecer quando discuto demonstrações financeiras com contadores ou até com outros investidores. Eles tentam vencer a discussão usando de arrogância. Para mim, fica claro que não sabem do que falam. Não estão mentindo, mas também não estão falando a verdade. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. A maioria das pessoas do setor fica fazendo discurso de venda vazio, como as de um vendedor de carro usado. Se você for ignorante a respeito do assunto, comece a se instruir, achando um especialista ou um livro sobre o tema. Seção de estudo, capítulo 7. Lição 7. Supere os obstáculos. Resumo. As 5 principais razões pelas quais as pessoas financeiramente proficientes não desenvolvem seu fluxo de caixa são: número 1, medo. Número 2, ceticismo. 3, preguiça. 4, maus hábitos. E 5, arrogância. Vamos olhar cada uma delas em pormenores.
Supere o medo. Ninguém gosta de perder dinheiro. As únicas pessoas que nunca perderam dinheiro investindo são as que nunca o fizeram. Todos têm medo de perder dinheiro. O que difere é a sua maneira de lidar com o dinheiro e as perdas. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira de como gerenciam o medo. É normal ter receios. Uma maneira de superar isto é começar cedo e deixar que o poder dos juros compostos trabalhe para você. Há uma diferença gritante entre as pessoas que começam a economizar com 20 anos e uma que o faz aos 30. Mas, e se não tiver tempo sobrando para investir ou quiser se aposentar mais cedo? Pai Rico recomenda pensar como um texano. Vença grandiosamente, perca em grande estilo. É sua atitude diante das perdas que importa. Os texanos se orgulham quando vencem e se gabam de quanto perdem. Na vida de Robert, uma vitória é comumente seguida de um fracasso. Ele nunca conheceu alguém que já não tenha perdido dinheiro, mas eles não deixam o medo tirá-los do jogo. A queda do Álamo foi uma trágica derrota militar, mas os texanos a transformaram em um grito de guerra. Lembre-se do Álamo, para motivá-los para grandes vitórias. Assim como os texanos, não esconda suas falhas, inspire-se por elas. Para os vencedores, as perdas são inspiradoras. Para os perdedores, frustrantes. John D. Rockefeller disse certa vez: sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Mesmo que Pearl Harbor tenha sido uma das principais perdas norte-americanas, impulsionou a nação ao ponto de potência mundial. Os vencedores sabem que os fracassos inspiram as vitórias. Então, por que ter medo dos fracassos, se podem levá-lo à grandeza? Entender que não se deve ter medo das derrotas não representa que não possa detestá-las. A maioria das pessoas joga para não perder, quando precisam jogar para ganhar, e é por isso que muitos enfrentam dificuldades financeiras. Eles podem ter um portfólio seguro, ponderado e equilibrado, mas não vencedor. Estão jogando para não perder. Um portfólio balanceado não é algo ruim, mas não o ajuda a vencer de maneira magistral. Não se trata de como os investidores bem-sucedidos jogam. Você deve ser um pouco instável no começo, mas permanecer focado. Aposte suas fichas aos poucos e mantenha o foco. Construir a sua coluna de ativos não é uma matemática complexa, mas é preciso coragem e atitude correta frente aos fracassos. Supere o ceticismo. Quando se trata das nossas inseguranças ou de outras pessoas em nossas vidas, frequentemente permitimos que a dúvida nos impeça de agir. Escolhemos a segurança e as oportunidades passam por nós. Muitas vezes é preciso coragem para não deixar os rumores, julgamentos negativos e as angústias afetarem as suas dúvidas e medos. Mas o investidor experiente sabe que aquele que parece o pior dos tempos pode ser, na verdade, o melhor para se ganhar dinheiro. Enquanto o resto do mundo tem muito medo de agir, ele puxa o gatilho e é recompensado. Robert dá o exemplo de um amigo que comprou uma unidade em um condomínio por um ótimo preço, mas desistiu de última hora quando seu vizinho, que não era investidor, falou para ele que era um péssimo negócio. Se não tivesse desistido, seu investimento teria dobrado e ele sairia da corrida dos ratos. Robert detém uma pequena parcela em títulos de dívidas de impostos prediais, em vez de certificados de depósitos, os CDB. Os outros dizem que ele não deve fazer isso, mas estão em uma posição de dúvida. Eles nunca investiram nesses títulos. Estão dizendo a quem o faz que não deveria. O menor rendimento que Robert procura é de 16%, mas os que têm muitas dúvidas se dispõem a aceitar retornos menores. A dúvida é cara. A dúvida e o ceticismo mantêm as pessoas pobres. O pai rico costumava dizer: os cínicos criticam e os ganhadores analisam. Os vencedores deixam seus olhos bem abertos e veem as oportunidades que todos perdem. Imóveis são a ferramenta de investimento mais poderosa para quem procura a independência financeira e a liberdade. É um recurso único. Porém, a cada vez que Robert menciona os imóveis como veículo de investimento, frequentemente ouve: não quero consertar banheiros. Eles se concentram nos banheiros, e isso os mantém pobres. Muitas pessoas ficam fora do mercado de ações porque não querem perder dinheiro, mas se afastam dos ganhos financeiros ao fechar as suas mentes para este veículo de investimento. Supere a preguiça. Uma das formas mais comuns de preguiça é se manter ocupado, o bastante para cuidar de sua riqueza, saúde ou relacionamentos. Qual é a cura? Um pouco de ambição. Isso pode ser difícil de digerir porque muitos de nós fomos criados para achar que a ganância é um desejo ruim. Em vez de dizer
Não posso arcar com isso. Mude sua percepção. Como torná-lo possível? Abra sua mente e o força a pensar em soluções. Não posso arcar com isso é uma mentira. O espírito humano sabe que pode fazer qualquer coisa. Ao dizer que não pode fazer algo, você cria um conflito entre o seu espírito e a sua mente preguiçosa. Como tornar isto real? Cria uma mente forte e um espírito dinâmico. Quando Robert decidiu sair da corrida dos ratos, se perguntou: como posso conseguir nunca mais ter que trabalhar? Sua mente começou a propor soluções, mas a parte mais difícil era lutar contra o dogma tradicional que tentava inculcar culpa para suprimir sua ambição. Sem esta pequena ganância, o desejo de fazer algo melhor, o progresso, não acontece. Nosso mundo avança porque todos nós desejamos uma vida melhor. Novas invenções acontecem porque queremos melhorias. Vamos à escola e estudamos porque almejamos ter mais. Muita ambição é ruim, mas um pouco o estimula. Supere seus hábitos. Para ser bem-sucedido, você deve desenvolver hábitos de sucesso. O pai pobre sempre pagava todos antes de ele mesmo, e raramente havia alguma sobra. O pai rico sempre pagava primeiro a ele, ainda que a renda estivesse curta. Ele sabia que os credores e o governo fariam grande confusão se não fossem pagos, e isso o motivava a buscar outras fontes de renda para pagá-los. Se pagasse a si mesmo por último, não teria esse tipo de pressão produtiva. Forçar-se a pensar em como conseguir a renda adicional para pagar os credores o tornou forte em termos fiscais. Supere a arrogância. O pai rico dizia que toda vez que fora arrogante, tinha perdido dinheiro, porque pensava que o que ele desconhecia não era importante. Muitas pessoas usam a arrogância para esconder a própria ignorância. Robert percebeu isso em discussões com contadores e outros investidores que faziam muita cena nas discussões e deixavam claro que não sabiam sobre o que estavam falando. A ignorância não é ruim, se você reage à sua se educando através de um especialista na área em questão. Momento do hemisfério esquerdo. Escolha analisar em vez de criticar. Os cínicos criticam, mas os vencedores analisam e descobrem oportunidades negligenciadas. Momento do hemisfério direito. Supere os maus hábitos. Substitua-os por novos, como pagar primeiramente a você mesmo. Momento subconsciente. O medo do fracasso tira muitas pessoas do jogo. Em vez disso, use os fracassos para inspirá-lo ao sucesso, como os texanos com a memória do Álamo. O que Robert quer dizer? Agora é a hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nesta citação. E por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entender o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tenha alguma vez perdido uma bola. Nunca conheci alguém apaixonado que nunca teve o coração despedaçado. E nunca vi um rico que não tivesse perdido dinheiro. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. O pai rico sabia que esse fracasso o tornaria mais forte e esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia quem era e como aceitaria a perda. Ele transformaria a perda em vitória. Os texanos não escondem seus fracassos, são inspirados por eles. Pegam suas derrotas e as transformam em gritos de guerra. Todos nós paramos com o galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. Sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil, não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. O pai rico acreditava que as palavras "não posso arcar com isso" fecham o seu cérebro. Já "como posso fazê-lo" cria possibilidades, obstinação e sonhos. Se pago a mim primeiro, fico mais forte financeiramente, mentalmente e fisicamente. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com o seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Primeira pergunta: como experienciou o medo do fracasso na sua vida? Você é capaz de dominá-lo? Como? Segundo, o pai rico recomendava uma atitude texana.
Vença grandiosamente, mas se perder, de maneira catastrófica. Supere a derrota e use-a como um grito de guerra. Qual é o maior desafio para que assuma esta atitude? Isso o motiva ou o assusta? Terceiro, como lida com os céticos na sua vida que tentam desencorajá-lo a assumir riscos que você acredita que são boas chances de vencer? Quarto, você evitou certos veículos de investimento por causa de uma atitude "eu não quero", tal como "não vou investir em imóveis porque não quero consertar banheiros". Como agiria diferente em outra ocasião? Quinto, você concorda com a afirmação de que um pouco de ambição é a cura para a preguiça? Se sim ou não, por quê? Sexto, como a ambição ou a obstinação guiam sua vida? Sétimo, você paga primeiro a você mesmo ou suas contas? Se paga a si mesmo, por último, quais atitudes pode tomar para mudar isso? Oitavo, a arrogância já lhe custou uma oportunidade? O que aprendeu com isso? Nono, qual área do conhecimento financeiro você ignora? Quais recursos poderia buscar para educar a si mesmo neste tema? Capítulo 8. Movimente-se. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal, ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.